Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Alfabetização Midiática para Notícias, Conceitos e Reflexões. Meu nome é Sofia Lampert, sou Relações Públicas da instituição, trabalho na assessoria de comunicação. Estou na instituição há pouco mais de 5 anos, acabei de fazer. E é uma honra tê-los aqui com a gente. Espero que seja um grande aprendizado para todos os envolvidos. Adorei conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Que anteriormente essa gravação nós já estávamos conversando. E agora eu vou apresentar algumas informações do curso. Como eu já expliquei, eu vou ter que iniciar a apresentação, então eu vou ter que sair da tela. Talvez se entrar algum colega, aí eu tenho que fazer esse retorno, tá bom? Mas a gente vai conversando e qualquer coisa vocês me auxiliam, tá bom? Obrigada, gente. Vou começar aqui a apresentação. Com licença. Professora, só rapidinho aqui, vou precisar de Sim. sair rapidinho porque aconteceu uma coisa aqui imprevista. Eu entro novamente daqui a pouco. Combinado, então. Obrigada por avisar. Então, primeiramente, a gente vai passar essas informações sobre o curso. O nome do curso já foi falado anteriormente. Esse curso é pelo Instituto Federal de Roraima, caso quem esteja fora do estado para saber depois. Esse curso é na modalidade de ensino à distância, pelo ambiente AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem pelo Moodle, que foi uma sala aberta pela Diretoria de Educação à Distância, DEAD, do campus Boa Vista. A carga horária é de 20 horas, a certificação é pelo Departamento de Extensão, né, do campus Boa Vista, do Instituto Federal de Roraima. O público-alvo, a priori, seriam estudantes dos cursos técnicos, mas depois a gente expandiu, que viu que era de interesse de outras unidades, inclusive externa também. As principais áreas temáticas é comunicação, educação e cultura, porque a gente sempre tem que nomear as áreas temáticas quando a gente entra em contato com a Direx. As nossas linhas de extensão é comunicação, mídia e marketing, educação e formação profissional. Tanto a área temática quanto a linha já são conceitos pré-estabelecidos pela Direx. O vínculo institucional desse curso ele está ligado ao programa de pós-graduação, educação profissional e tecnológica, que é um mestrado, né, ofertado pela rede federal, e hoje, desde 2019 nós temos esse mestrado aqui no campus. Eu sou discente, no caso, meu nome já falei, né, que eu sou Sofia, lotada na assessoria de comunicação. E meu orientador é o professor doutor. Esse curso, que é importante a gente entender, né, é como a imprensa é uma fonte de informação fundamental. Como a gente, para saber o que acontece no mundo, as decisões. Então, nesse sentido, da importância da imprensa, ainda que hajam críticas. Eu acho que tem alguém aqui na sala, vou voltar, só um momentinho. Ah, não. Deixa eu voltar para o slide aqui. Desculpa a interrupção, vamos voltar aqui. Nós estávamos na parte da justificativa. Então, esse poder fazer escolhas, agir no mundo de forma mais consciente, né? Assim, em relação ao impacto na coletividade, porque também a gente tem que compreender, é importante, né, a gente compreender que as nossas ações implicam na vida dos outros. Então, por isso que é tão importante a gente também saber o que está acontecendo no mundo. Também estar atento, né, às mudanças culturais, científicas, tecnológicas. Porque quando a gente está, enquanto estudante, a gente está tendo acesso às informações. Depois que a gente sai, né, desse ambiente educacional, é importante a gente manter esse acesso ao mundo. E a imprensa é uma forma importante de a gente estar atualizado. E também outra questão, que foi inclusive enfatizada na nossa apresentação pelas algumas colegas, em relação a fake news. Né? E, além disso, depois a gente vai perceber que não é só fake news, existem outros tipos de informação, que inclusive é uma questão que vem sendo acirrada nessa polarização que nós estamos tendo. Em relação à temática desse curso, aos eixos da IPT. Para quem não sabe, né, a instituição, a FRR, toda federal, ela segue eixos da educação profissional e tecnológica. Então, tem essa preocupação de preparar esses alunos para compreender melhor o mundo. E essa alfabetização midiática para notícias, ela vai ter essa perspectiva do olhar crítico e atualizado diante dos fatos. Depois a gente vai ver que o conceito de alfabetização midiática ele é muito mais amplo, né? Só que aqui o foco é principalmente em notícias.
Também o curso pretende que estimular a apropriação da informação jornalística de forma responsável, inclusive também no compartilhamento e modo de expressar opiniões. Não é errado a gente discordar, não é errado a gente pensar diferente, só que a gente tem que saber ser responsável pela nossa fala, pelo nosso discurso, inclusive quando a gente comenta uma notícia, né? Então, o curso também pretende ter esse estímulo, a forma responsável de a gente expressar as opiniões. Também tem a questão da reflexão sobre a nebulosidade informacional, porque uma sociedade que a desinformação começa a ser preponderante, a gente fica confuso. O que é verdade? O que é mentira? Então, a gente precisa, inclusive, esse problema, se a nebulosidade começa a ser tão grande, começa, inclusive, a desvalorizar tanto a ciência quanto a instituição educacional. Então, outra questão também é entender melhor o trabalho jornalístico e a relevância desse trabalho para a democracia. Agora, eu vou apresentar brevemente um sumário do curso, né? São 2 páginas, porque eu não queria que ficasse tão pequenininho. Vejam, primeiramente a gente vai ter uma apresentação do curso, que inclusive já está acontecendo. Por que estudar temática? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, havendo tempo, e essa articulação entre os eixos, que é trabalho, ciência e tecnologia. Os autores, no geral, apesar de serem conceitos diferentes, eles trabalham mais ou menos junto, né? De uma forma mais generalizada, esses 2 conceitos, ciência e tecnologia. E também a questão de cultura. Nos outros itens, vocês vão perceber que cada subitem vai ter essa palavrinha, um desses eixos. Então, no primeiro sumário, o que é notícia, que nós vamos abordar questões conceituais, matéria-prima, elementos, critérios de noticiabilidade, porque a gente vai perceber o que tem interesse de ser notícia. A produção da notícia, o trabalho envolvido nesse fazer jornalístico, formas de divulgação, a relação da tecnologia com a forma de se informar, ou de informar e de se informar, que essa partícula si é como se fosse uma forma de ser mais reflexivo. Audiência conectada, a informação jornalística inserida na convergência na cultura da convergência midiática. Nós vamos perceber que hoje em dia a gente se informa de uma maneira diferente, que as redes sociais elas implicam num modo diferente, não era como no passado, mas a gente vai ver mais para frente. Tem as questões conceituais, e depois nós temos a questão das formas de checagem, o trabalho de checagem, porque existe, além do trabalho da sociedade, existem jornalistas, organizações, que são focadas justamente nisso, nessa checagem de notícias. Também depois temos como a tecnologia pode potencializar, ou seja, assim, ainda dar maior aumentar a nebulosidade informacional. Então, nesse sentido, as audiências têm que ter alerta. A gente precisa de uma cultura de checagem. A quarta unidade são questões conceituais sobre dieta informacional. Depois a gente vai ver que, além da gente se alimentar, a gente deve se alimentar de forma equilibrada, a gente também deve se informar de maneira equilibrada. Parece um pouco estranho dieta, mas é justamente essa questão de equilíbrio. Depois disso, vem a informação, nessa mesma subunidade, a questão da curadoria de informações. Curadoria, às vezes a pessoa fala, a gente não está no museu, né? Mas é justamente isso, saber selecionar. A gente tem esse olhar, que a gente precisa ter um olhar de saber selecionar as informações. Aí vem esse trabalho, inclusive que o jornalista tem esse compromisso de saber selecionar as fontes. E tem a questão da tecnologia. Antes a gente falou da tecnologia prejudicando propaganda da desinformação, mas a tecnologia ela também pode ser a favor da informação verídica, Depois disso, audiência participativa e crítica, que é um olhar voltado para uma cultura informacional responsável. E, por último, é um encontro final, que a gente vai ter, a previsão é que ocorra dia 4 de outubro, nesse mesmo horário. E eu preciso também que vocês respondam um questionário, fazendo críticas, elogios, o que poderia ser melhor, enfim. Aí lá no finalzinho vocês vão ter esse momento. O ambiente do curso, ele é totalmente EAD, o nosso curso. Como eu já falei, foi uma sala criada pelo Departamento de Educação à Distância, do Campus Boa Vista. A forma dele ser organizado, ele foi organizado por guias, justamente para facilitar quem tem acesso apenas pelo smartphone. Mas a gente pode ver o conteúdo tanto no computador quanto no smartphone. Foi só uma projeção pensada para quem só tem o smartphone para acessar as aulas, ou que vai estar, às vezes, aproveitar aquele tempinho, aquele intervalo, vai estar, vamos supor, na aula, vai estar voltando da escola, do trabalho, e aproveita, se estiver dirigindo, óbvio, e já faz alguma atividade. Então, a gente procurou buscar esse layout com utilização de imagens para chamar atenção, aproveitar os recursos que o Moodle oferece e uma experiência diferenciada.
Esse print, essa tela, foi feita pelo celular, justamente para vocês terem uma visualização de como é. A organização dos materiais, a gente teve essa preocupação em relação aos rótulos, né, para estar bem claro. E aí aqui sempre vai ser assim, cada unidade vai ter um guia, que foi produzido por mim, com essa parte teórica, essas explicações sobre o curso, uma parte mais de teoria, mais importante para a gente compreender. Tem um glossário, né? Afinal, a gente está falando de alfabetização, então os termos, né, são importantes. Depois disso, vem a subunidade, aí vem as atividades e vem também algumas referências complementares. Eu vou falar mais adiante do que se trata essas referências. O que vale nota são as atividades obrigatórias. Inclusive, depois a gente vai falar que tem que ter também uma nota para poder ter a obtenção do certificado. Mas então vem assim, geralmente o nome da unidade, né? Então, aí vem as atividades obrigatórias, já para a pessoa saber o que tem para fazer, e as referências. Eu recomendo que se visualize primeiro as referências, inclusive complementares, havendo tempo, porque elas foram escolhidas, selecionadas para melhorar, além da teoria, né, o que vocês vão ler no guia, vocês terem uma noção mais prática. A disponibilização do material, esse material ele pode ser baixado tanto no celular quanto no computador. Ele teve uma diagramação que foi feita por um profissional chamado Fabrício Medeiros, ele é publicitário. E são 4 unidades, vocês podem, inclusive, eu achei legal o material, posso compartilhar? Pode compartilhar. Havendo a compartilhamento, a citação, né, sempre fazer a referência, mas o material é justamente para ajudar nessa teoria, porque se eu trouxesse vários artigos, ia ser muito cansativo. Então, por isso que a gente tentou condensar esses conceitos a partir de um material. Inclusive, lá tem as referências, né, utilizadas, que é justamente, eu achei interessante esse conceito, quero saber mais. Aí tem lá a referência. Boa parte das referências são artigos, mas tem alguns que foram de livros. Então, essa fundamentação teórica, ela vem da área da EPT, né, da Educação Profissional e Tecnológica, da comunicação, também documentos sobre a temática, entre outros. E essas outras informações já foram faladas. Aqui eu quero falar sobre o glossário. Cada unidade teórica, né, unidade 1, 2, 3 e 4, que o 5 é apenas avaliação, ele vem um pequeno glossário, dizendo alguns conceitos. Os conceitos, eles são, como qualquer conceito, ele é cultural, né, um produto sociocultural, está em transformação. Só que é interessante a gente conhecer o que significa. E de onde eu tirei esse glossário? Eu peguei justamente fontes como da área da EPT, por exemplo, tem um glossário que é justamente termos, foi um produto educacional, um glossário dos termos EPT. E sempre vai estar lá a fonte para vocês. E por que o glossário também é importante? Porque depois, mais adiante, vai ter alguns joguinhos, né? Tipo, caça-palavras, parece bobo, mas é uma forma de assimilar, de vocês refletirem, lembrar, né, daqueles conceitos tratados. Só para isso que o glossário é importante. Aqui eu vou explicar algumas indicações dessas referências complementares. A gente utiliza desde materiais da rede federal, por exemplo, como tem aqui, a gente fez esse print, né, de uma campanha que foi realizada. Aqui também tem uma questão do material do Instituto Federal de Santa Catarina, um exemplo também de um podcast que foi justamente voltado para a divulgação científica. Então, esses materiais, né, a gente se preocupou em ter acesso aos materiais da própria rede federal. Outras indicações, materiais externos. Nós tivemos alguns vídeos postados em relação aos temas. Aqui tem reportagens, indicação de documentos. Eu vou verificar se chegou mais alguém na sala. Peço só um momentinho. Olha, nós temos aqui algumas pessoas que já querem falar. Ou não, você adiante. A Fernanda tem alguma dúvida? Não, professora, aqui tem uma pessoa perguntando nos comentários se esses materiais vão ser enviados pelo WhatsApp ou por e-mail. Tá. Eles estão todos lá na sala. Esses materiais, eles estão todos na sala do ambiente virtual, né? Mas, claro, você pode mandar? Posso mandar. Principalmente os guias são bem práticos da gente mandar. É possível, sim. Eu agradeço a sugestão, Charlene. A Fernanda também tem uma pergunta. A Sâmara, podem falar, por gentileza. Professora, quando eu entrei, tinha como é o nome? Um formulário Uhum. pra gente fazer. E eu fiz, era para ter feito já? Sim. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre ele, mas sim, pode. Inclusive, é importante para a minha pesquisa. É importante.
já que a Sâmara puxou esse assunto, né, a gente tem um termo lá que é justamente perguntando sobre preferências midiáticas. Como qualquer estudo, a gente envolve pesquisa, né? Essa pesquisa, inclusive, ela passou pelo Comitê de Ética, né, que foi, no caso, para a Faculdade Catedral. Não é a gente que escolhe, vai direcionado. Então, teve toda essa preocupação, né? O campus Boa Vista autorizou, e aí tem uma pesquisa lá. Vai ter certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. Mas é importante para eu entender como que os nossos cursistas percebem. Eu prefiro assistir televisão, eu prefiro ver um jornal, o que eu acho das fake news, eu acho que não existe, eu acho que isso é bobagem. Enfim, é uma forma de conhecer vocês. Não é aquele primeiro formulário, ele não vai estar avaliando uma nota, mas é necessário que vocês preencham, inclusive para a minha pesquisa, tá bom? Agora deixa eu voltar lá para a apresentação. Obrigada pelas perguntas, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem, como eu tenho que fechar a tela, eu fico só vendo a imagem, eu não vejo a conversa, mas vocês podem ir perguntando, tá bom? Aqui nós estamos falando de indicação de referências complementares. Essas referências, elas são importantes, né, que elas foram escolhidas justamente para pensar em como falar daquela abordagem dos conteúdos que foram abordados, né, de uma forma mais prática. E aí nós temos diversas atividades. As pessoas olham, meu Deus, tem 20 atividades. Mas calma, gente, calma. São pequenas atividades, são microatividades, porque a proposta do curso é que seja dinâmico. Eu não quero que vocês façam uma avaliação lá no final, eu respondo 50 questões para ver se vocês realmente aprenderam. Não é esse papel. A nossa dinâmica é diferente, é justamente essa interação entre cada unidade. Por isso que vão ter questões de VOF, questões de relacionar, que é justamente para ver, né, essas questões são justamente no enfoque de conhecimento, para ver se vocês estão lendo material, se estão refletindo sobre esses conceitos, essa coisa mais conceitual. Aí temos algumas habilidades, vamos supor, eu quero que vocês realizem uma entrevista. Também são atividades simples, uma entrevista que vai durar no máximo de 3 a 5 minutos, até mesmo por uma questão de memória, enfim, mas está tudo explicadinho, e caso tenha, eu não entendi, eu preciso de mais informações, vocês podem entrar em contato. Outra questão, buscávamos por um exemplo de notícia, porque a gente tem que, como eu estava falando do filtro, né? Saber buscar informações também é importante. Então, essa é, por exemplo, uma habilidade importante, saber selecionar. Realização de diferentes tipos de avaliação, né? Agora no foco atitudes. A gente quer debater. Mas eu não concordo. Tudo bem, gente. Aqui, como eu falei, né? Aqui a gente não está criando um padrão. A questão dos debates, do fórum, é justamente essa interação. Eu achei muito interessante da gente ter colegas do campus Amajari, pessoas que já lidam com projetos sociais. Então, essa troca é importante, sempre, claro, mantendo respeito. Eu brinco, não tem censura, mas a gente tem que respeitar, porque a liberdade de expressão, ela, né, vai justamente onde ela barra, justamente na dignidade da outra pessoa, né? Então, por isso que a gente sempre vai debater com respeito. E, claro, eu vou interagindo, dialogando, e também se vocês tiverem dúvidas, se vocês, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pessoal. Eu acho que está vendo algumas perguntinhas aqui, vamos dar uma olhada. Não, eu vi um sonzinho, achei que fosse isso. É como eu estava falando desses jogos. São jogos parece assim, coisa de criança, mas não é, gente. É para vocês justamente refletirem sobre os conceitos que foram tratados em cada glossário. O glossário também não vai ser um dicionário. A gente procurou escolher no máximo 10 termos, para não ficar sobrecarregando, né, de informação. Aí aqui tem esse glossário. Eles valem, inclusive, nota. Vocês vão perceber que as atividades, elas têm uma nota. Por mais que só vale 1 ponto, vale 2 pontos, vale 3 pontos. Mas são pequenas notinhas, né? Que depois vão fazer a diferença no somatório. E a gente teve uma preocupação em trazer algo diferente aqui para a nossa instituição. Então, buscando ter esses elementos mais gamificados, ou seja, de jogos, uma dinâmica um pouquinho mais lúdica, ainda que estejamos lidando com o público adulto, né? Porque esse curso foi feito para curso técnico, superior e comunidade, né? Precisando ser maior de idade. Mesmo assim, a questão lúdica, ela é importante, porque o aprendizado, ele não está só na densidade daquele livro, né? A gente já passou do tempo da enciclopédia. Então, mesmo com atividades mais gamificadas e lúdicas, mesmo público adulto, ele pode funcionar para poder também motivar vocês. Então, um desses plugins que foram adicionados, inclusive, foi solicitado, né, a diretoria de ensino à distância, né, da reitoria, para inserir esses plugins.
Então, o level up, que ele quer configuração de níveis. Vão ter várias estrelinhas lá. A partir do momento que vocês vão fazendo atividades, vocês vão conquistando novas estrelinhas. 1, 2, 3, 4, vai até o 10. A função é justamente motivar esse ranking. E depois o ranking vai ter uma recompensa, vou explicar depois. Aí tem o Quiz Venture. O Quiz Venture é como se fosse o tempo dos mais antigos, né? Tinha aqueles joguinhos assim de aviãozinho para tirar. E aí vai ter uma questão. Lá no caso vai ser se vocês vão saber qual é a fake news. Esse joguinho ele é bem simples, tanto que ele não vale nem nota a priori. Só que ele é importante de fazer, que é justamente também uma forma de vocês aprenderem mais dinâmica. Tem os emblemas, né? Que também tem outros nomes, pode ser emblemas, badges ou medalhas. Algumas atividades, que eu não posso contar qual, elas vão ter tipo um prêmio extra. Quem jogava aquele Super Mario quando a gente ganhava um cogumelo, agora os jovens vão falar, meu Deus, o que ela tá falando? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Então tá, beleza. Vão ter feedback de vocês, porque eu vejo só a telinha aqui com a apresentação. E aí, esses emblemas, eles vão dar pontos extras. E depois eles vão ser importantes. Então, qual é a atividade? Aí, a gente não conta para vocês terem que fazer todas as atividades. E esses emblemas, aqui eu vou apresentar um pouquinho mais. O level up, que eu já falei para vocês, né, que são representados por algumas estrelinhas coloridas, que vai de 1 a 10. Essa variação, ela ocorre por XP, que é um ranking, que é uma pontuação que já existe no meio virtual. Quem, às vezes, vamos supor, Duolingo, que é um aplicativo de línguas, ele usa XP, assim como várias, né? Então, ele vai ter o ranking visível a priori apenas para os instrutores, né? E o objetivo é engajar nas atividades. Esse Quiz Venture, que é uma imagem, inclusive, é uma das questões, né? Que está aqui. Então, o estudante precisa avaliar essas inferências, se são verdade ou mentira. E se vocês errarem, o avião alveja vocês de volta. Se demorar muito também. O que quer dizer? Ai, meu Deus, que coisa boba, eu vou ficar alvejando. Que a vida é assim. A gente está cheio de informação em volta da gente. E a gente às vezes não sabe o que é verdade, o que é mentira. Às vezes a gente aquilo fere do que a gente acredita, a gente já comenta, a gente compartilha. Mas será que é verdade? Então, justamente, é propor essa imagem de que a gente tem informações ao nosso redor verdadeiras e tem informações falsas. Os emblemas são premiações extras, né, como eu já expliquei, e a intenção é engajar vocês, né, para tentar buscar esse benefício dentro de uma atividade surpresa. Aqui nós temos o nome dos emblemas que foram usados, que são nomes de jornalistas. Aqui eu já quero enfatizar bem. Tem jornalista da direita, tem jornalista da esquerda, tem jornalista do centro. A questão não é levar para nenhum de vocês. A questão é trazer profissionais que sejam renomados. Aqui, inclusive, eu coloquei do Caco Barcelos, né? Aí tem toda uma explicaçãozinha lá. Quando eu ganhar meu emblema, eu posso ler. Quem que foi Caco Barcelos? O que ele trouxe aqui? Por que eu tenho que saber o que o Caco Barcelos fez antes de fazer? O interessante é justamente mostrar, como qualquer profissão, que a gente não chega por acaso, né? Então, eu fiz uma pesquisa e fiz um textinho falando sobre a vida dele. E aí também é uma forma de homenagear, né? Porque mesmo que a gente discorde, os jornalistas são importantes, então a gente focou nos jornalistas brasileiros. Tem um que nasceu fora do país, mas ele é brasileiro, porque o pai dele estava fora na época. Ele tem a cidadania, né? Tem todos os direitos brasileiros. E aí também, justamente, por que eu quero, né, enfatizar vários jornalistas? Porque a gente pode ter acesso a várias informações, né? A gente não precisa estar só naquele canal, naquela revista. A gente pode ter uma série de acesso às outras informações. Essa imagem, esse layout, foi feita pelo Anderson Paiva. Mais tarde eu vou dizer também os profissionais envolvidos. Aí aqui são as formas de interação, que já está acontecendo, né? Tem a tutoria, nossos encontros, um fórum permanente para tirar dúvidas. Vocês podem também entrar em contato por e-mail, mensagem. Vai haver um feedback, né, dos fóruns. E essa criação de grupo no WhatsApp, que foi justamente o que a gente já fez. Agora, uma questão séria, né? A gente gosta de brincar, mas como o Leno falou, né, na nossa apresentação, o meu principal objetivo foi ter o certificado. E é justo esse objetivo, porque a gente tem metas a alcançar, né, para a gente poder se formar. Então, é importante lembrar a todos, né, que para vocês terem a certificação, tem que alcançar pelo menos 70%. Pode acontecer de algumas atividades, um ou outro, vocês não conseguirem realizar dentro do dia a dia de vocês. Só que é importante estar atento a isso, tá? Então, eu peço também para não deixar acumular matéria. Quando a gente estuda muita coisa, muita informação, eu vou ler hoje todos os guias. Vai ser muita informação, são mais de 100 páginas. Mas, se vocês lerem cada unidade, dentro de um período específico, né? Inclusive, as atividades têm lá qual é o período
que é para fazer, né? Qual o período, inclusive, eu vou deixar também um mapa de atividades, que lá está escrito todas as atividades e qual é o período ideal, né? Tipo, a unidade 1, a unidade 2, para tentar procurar deixar isso de forma dividida, não ser tão maçante. E aí também, né, deve ficar atento aos prazos estipulados, porque tanto, às vezes, algumas atividades abrem num determinado dia e fecham também. Então, a gente procurou dar pelo menos 3 dias, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm compromisso, a internet, às vezes, tem problema, enfim, mas é importante estar atento. Aí, depois disso, né, de finalizar o curso, vai ser encaminhado um relatório para poder haver a emissão do certificado. Em relação ao sistema de ranking, ele não está relacionado assim, para a certificação. O ranking, né, os jogos, são uma forma de engajamento. Então, quem vai ter acesso a priori vão ser os tutores, né, os instrutores, que no caso sou eu a instrutora, mas tem outros tutores no curso, que eu já vou falar também um pouquinho deles. A proposta já foi comentada, que é engajamento e participação, e mais do que competir, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Não é isso, a questão eu quero participar, eu quero aprender. Quem tem um pouco mais de tempo, puder se dedicar, faz os joguinhos, que isso vai aumentando os XPs, né? Vai aumentando a possibilidade de... E aí os prêmios simbólicos, nós vamos ter alguns prêmios simbólicos, que não é também querendo motivar vocês por um produto, mas sim uma forma simbólica de agraciar quem puder estar mais presente e conseguir uma maior pontuação. Então, eu entrei em contato com a Pró-Reitoria de Administração, né? Mandei um documento e eles forneceram alguns materiais. Eu vou mostrar para vocês, tá bem? Aqui é um bonezinho do Instituto. Aí a gente tem uma agendinha. Uma agenda, não, na verdade, é um bloco de anotações, né? Aqui, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Não, professora. Sim, eu quero. O boné, eu não estou vendo. Não, deixa eu mostrar de novo. Esse aqui é o boné. Está aparecendo na tela para mim, professora. Ah, verdade. Foi mal. Quando eu fechar aqui, eu vou... Tá aparecendo as duas telas. Acho que é porque tá fixada a outra. Tá, depois eu vou mostrar. Mas obrigada por me informar. Depois eu vou mostrar melhor. Obrigada. Tá, aí aqui eu quero também destacar alguns apoios, né? Como qualquer curso, eu sou autora, eu sou instrutora, mas tem também um trabalho por trás disso, um trabalho, inclusive, institucional. No caso, o meu orientador, né, que aceitou esse desafio de ser esse produto educacional, ser um curso, no qual eu agradeço, inclusive, né, o apoio que ele tem dado. A direção-geral do Campus Boa Vista, que fala em nome da professora Josiane Cortez, que permitiu, né, que autorizou a realização desse curso, que também incentivou. A diretoria de extensão, eu falo aqui em nome da professora Luciane Votrick, que ela é coordenadora de projetos. Tem também o Departamento de Educação à Distância do Campus Boa Vista, que eu falo também em relação ao professor Tomás Hernandes, e a nossa técnica administrativa educacional, Isabel Somberger, eu acho que é assim, e a irmã dela está no nosso curso, se eu falar errado, ela vai brigar comigo. De PEAD, que no caso é a diretoria, né, de educação à distância lá na reitoria, que aqui eu, inclusive, me equivoquei, vou corrigir, o Fábio Santos, né, que é nosso técnico administrativo, e também a diretoria de administração, que é ligada à pró-reitoria de administração, e também que também está ligado à coordenação de almoxarifado e patrimônio. Aí, principalmente, o nosso pró-reitor, o professor Emanuel Alves, a Elizabeth Juliena, que é a diretora, e também o coordenador de almoxarifado, que é o Sivaldo Silva. Alguns apoios na elaboração do curso externo, no caso, o layout do ambiente, aplicação de plugins, criação de emblemas, foi o professor doutor Anderson Paiva, da Universidade Federal de Roraima, ele é do curso de artes. A diagramação dos guias ficou por conta do publicitário Fabrício Medeiros e a revisão dos guias da revisora textual Érica Medeiros. Bom, e aí antes de fechar, não, vou fechar aqui, deixa eu fechar a apresentação. Além de todas essas pessoas que eu já citei, nós vamos ter alguns tutores aqui com a gente, que eles vão estar acompanhando a sala, o que está acontecendo. Não diariamente, nem a todo momento, mas eles vão fazer depois, inclusive, uma análise. Vão ser 3 professores, 2 professores da área de língua portuguesa, um do Campus Boa Vista, outro do Campus Boa Vista Zona Oeste, e também da coordenadora pedagógica, lá da reitoria. Além de 3 jornalistas da rede federal, uma do próprio FRR,
que no momento está afastada para mestrado na Universidade Federal de Roraima, e também, além disso, uma jornalista do Instituto Federal de Rondônia e uma outra jornalista do Instituto Federal de Santa Catarina, que já fez um curso pelo Moodle, só que com outra proposta. Ela também é mestre pelo ProFPT, por isso que ela foi convidada. Então, em relação aos profissionais envolvidos. Eu queria saber, em relação aqui ao curso, os prêmios, agora eu posso mostrar. Não sei se era o Leno que estava perguntando. Deixa eu permitir. Sim, professora, fui eu mesmo. Seja bem-vindo. Ah, sim. Aí nós temos aqui um bloquinho de anotações. É um bloco que tem um betinho, enfim. Aí nós temos um boné da instituição, que é branquinho. E aqui um multi-page, para a gente, né, colocar lá. E, sendo possível, também eu estou tentando averiguar a possibilidade de conseguir algum livro na livraria Boa Vista, que tem lá no shopping. Aí a pessoa diz, pode ser que alguém esteja preocupado, né? Alguém do interior. E se eu sou do interior? Como é que eu faço para buscar? Aí a gente vai entrar em contato com o gabinete da unidade, né? Do campus Amajari, ou do campus Bonfim, ou, né, da unidade que estiver no interior, para enviar esse kit, né? Aí vocês podem retirar lá, no caso, para as pessoas que ficarem nos primeiros 5 lugares. Ó, aqui eu gostei do comentário da Samara, que ela achou interessante, né, da questão da motivação. É isso aí mesmo, Samara. É essa questão, é a motivação. Tá? Eu não sei se você tem alguma dúvida em relação à organização do curso, que eu ainda quero falar um pouco da unidade 1, que a unidade 1 ela é um pouquinho mais curta, mas é importante vocês terem essa explicação. A Lívia também comentou aqui, que achou interessante, né? Para analisar as informações impostas. Isso é importante também. Até que ponto a hegemonia da imprensa, muitas vezes, ela quer impor um modelo. A Fernanda levantou a mão. Pode falar, Fernanda. Professora, as atividades já estão todas liberadas, né? Ou a senhora vai liberando a cada dia por semana? No geral, eu fiz assim, Fernando, foi até bom você perguntar. Eu liberei da unidade 1 e 2, que a unidade 1 e 2 eu recomendava para fazer nessa primeira semana. A gente vai ter praticamente 2 semanas só de curso, né? Então vai ser uma coisa rápida. Então a proposta é essa. Essa primeira unidade, a segunda, já está liberada. Aí já da terceira unidade, ela vai ser liberada, acho que é no domingo. Assim, as atividades, mas já está lá o conteúdo teórico. E aí depois, na quarta-feira, não sei se é dessa semana da outra, aí vai estar liberado da unidade 4. A Charlene levantou a mão. Pode falar, Charlene, por gentileza. Eu não consegui fazer meu cadastro na sala. Certo. Você é de Até fora, agora né, eu não Charlene? consegui. Você não é da instituição, né? Aí o que eu estava conversando hoje foi, inclusive, De Boa Vista, não. você é da De Boa instituição. Vista, não. Só aqui Sim, do curso aqui de da turismo, instituição né? de Bonfim. Certo. Sim. Professora, no meu caso foi o Verdade. mesmo. Eu não consegui entrar na sala. Tá, vou até registrar aqui, gente. É importante que vocês me avisem. Você também, a Lívia também é daqui, né, Lívia, do IFRR, Técnico Comércio. Isso. Certo, eu vou comunicar. Aí, caso mais alguém tenha esse problema, né, porque como esse vídeo talvez possa ser visualizado, né, posteriormente, pode entrar em contato, tá, gente? Aí amanhã eu mesmo vou ver, até mesmo porque vocês têm atividades para serem feitas, né? Então é importante vocês terem acesso à sala. Como alguém perguntou, pode mandar pelo WhatsApp? Eu posso, as unidades, os guias, né? É bem prático, é um PDF. Só que as atividades, elas estão lá na sala, então é importante vocês terem acesso à sala. Bom, agora, pessoal, eu vou passar mais ou menos o conteúdo da unidade 1. É uma unidade menor, tanto que as atividades dela somam 15 pontos. Cada unidade, vocês vão percebendo que vai dificultando um pouquinho, né? A atividade na unidade 1 são 2 questões, eu acho 3, é uma coisa mais leve. Mas como a gente vai aprender o aprendizado, ele vai aumentando, né? Vai melhorando. Então, no final, as atividades que mais vale ponto, por exemplo, é lá na unidade 4, tá? Eu vou apresentar aqui rapidinho e qualquer coisa vocês podem perguntar. Aí vocês falam, como eu abro a tela, eu não consigo visualizar vocês aqui no bate-papo. Mas aí vocês me perguntam, tá bom? Vou começar uma nova apresentação aqui.
que é o nome do curso, que já foi falado. Essa primeira unidade ela vai ter as boas-vindas, né, os conceitos introdutórios. Primeiramente, vocês vão ter essa apresentação do curso, sobre o que é o curso, enfim, tem esse textinho lá. No caso, você, né, já entendi essa parte. Então passa adiante, né, para não perder muito tempo, se você já entendeu. Agora, é uma de lei, é melhor. Inclusive, já tem uma questão, não tem no slide esse problema, que, primeiramente, esse curso era voltado para o CBE, depois ele foi expandido, inclusive, depois ele vai passar, né, por alguns ajustes, inclusive esse é um deles. Uma onde eu não pudesse saber nada, porque ao mesmo tempo que às vezes muita informação é desgastante, mas não saber, também vocês acham de viver sem notícias? Quero pelo menos umas 3 respostas aí. Se vocês puderem responder pelo microfone, porque eu não consigo ver lá no bate-papo. Sofia, boa Tá noite. falhando muito, professora. Ai, não sabia disso. Pode falar, quem que tá falando? Respondendo a pergunta, eu acho que eu não ficaria muito bem, porque as pessoas, elas têm o costume de querer saber o que acontece, o que está acontecendo à sua volta. E quando a gente não sabe, fica meio que preocupando, fica imaginando coisas. Então é sempre bom saber. Acho que eu não conseguiria ficar sem notícia de nada. Sofia? Oi. Posso falar? Sim, sim. Pode falar a sua opinião, João Pedro, por gentileza. Na minha opinião, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente não pode viver sem uma notícia, sem uma informação, a gente tem que saber muito bem filtrar essa informação. Por exemplo, dependendo da notícia, ela pode ter um viés ou outro. Ela pode ser, desculpa a palavra, mas ela tanto pode manipular quanto ela também pode informar. Então, assim, a notícia em si é importante, só que como ela é repassada pelo meio de comunicação, ela é mais importante ainda. Por exemplo, se ela for um meio que ela quer informar apenas, aí sim eu digo que tipo assim, dá os meios para você interpretar, para você tirar suas próprias conclusões, eu digo que é um meio válido. Mas quando ela quer apenas apontar alguma coisa, aí eu digo assim que já quer manipular, de certa forma. Mas muito interessante a sua opinião. Obrigada, viu, João Pedro? Mais alguém quer falar a respeito disso? A Charlene está com dificuldade, né? Poxa. Bom, vamos passar adiante, então. Como a gente já falou, né? Se perceber o que está no mundo. Aqui eu coloquei uma imagem que são crianças, como se fossem crianças segurando o globo, ou seja, cada um do seu globo, de uma forma unida, mas ao mesmo tempo é questionar: será que eu consigo viver num mundo só, sem saber do nada? Só para o mundo só existe eu, né? Não é bem assim, né? Então, essa necessidade de estar conectado com o mundo. Também saber sobre as decisões governamentais. Afinal, independente de qual é a linha ideológica de cada um de nós, as decisões governamentais, elas afetam todos nós. E a imprensa, ela pode trazer essas informações, né, para a gente, porque a gente não tem como estar, vamos supor, lá em Brasília. Mas essa decisão, ela atinge a gente, então é importante a gente entender esse entorno. E também não só o que acontece no nosso país, né? Como a gente viu numa pandemia, o que acontece lá fora também nos atinge. E uma questão que
já foi comentado, desinformações, porque elas podem mudar as histórias das pessoas e das nações. As verídicas que procuram manipular, que procuram as disputas nas redes sociais. Então, está todo mundo conectado, a internet se torna muito mais um ambiente muito mais nebuloso, né, informacionalmente falando. Então, as nossas práticas sociais também precisam ser ressignificadas. Eu queria saber, aqui, entre às vezes é que a gente, por uma afinidade, né, a gente acreditou e acabou, vamos supor, compartilhando. Alguém tem alguma experiência nesse sentido? Ou já foi atingido de alguma organização que faça parte por uma fake news? O João Pedro levantou. Pode falar, João Pedro. Assim, fazer parte, né, já aconteceu comigo. De eu acreditar numa informação que passaram por rede social a respeito de um seletivo na Avisis, que é aquela entidade que cuida de imigração, que era uma vaga super importante e tal. Assim, foi amplamente divulgado em rede social quando a gente descobriu. Quando eu descobri, já era uma notícia falsa que tinham passado, que não era verdade, que não estava acontecendo esse seletivo, nem nada. Pois. Não, isso acontece. E quando eu descobri, foi numa rede social que eu confio bastante, que é o LinkedIn. Então, dentro do LinkedIn já estavam passando fake news. Teve um fato, acho que foi em São Paulo, que foi anunciado que não deve ter seus compromissos. Eu quero enfatizar que esse curso, né, de alfabetização midiática para notícias, com esse nome, eu não vi nenhum outro. Mas já existem outros cursos na área. Tem um curso muito interessante, por exemplo, que é chamado Vaza Falciani. Inclusive, eu fiz. É um curso rápido. Tem um módulo 1 e um módulo 2. Eu fiz as duas unidades. Não sei se já tem uma terceira edição. Então, já tem essa preocupação. Só que, geralmente, são grandes corporações que estão preocupadas com isso. E essas corporações, elas têm preocupação em levar esse conhecimento também, porque elas podem ser depois acionadas como também corresponsáveis, né? Então, elas têm essa pretensão de educar o público, né, para melhorar esses ambientes. Então, inclusive, eu recomendo outros cursos. Só que aqui o nosso diferencial é justamente essa formação com enfoque da EPT, né, da questão do eixo. E também com esse olhar voltado não só para, eu quero só aprender a usar um sisteminha de checagem. Nosso foco não é só atender o interesse de agora, é justamente pensar no nessa cultura hegemônica, né? Como alguém falou da questão da manipulação, da questão da imposição. Vocês estão bem, né, assim, a par mesmo, porque muitas vezes é imposto uma forma de uma notícia. Aqui é uma foto, né, dos nossos alunos lá do campus Boa Vista, Zona Oeste. Aqui é a apresentação do curso, eu não vou repetir, porque tem lá no nossa unidade 1, mas já foram passados aqui, alguns compromissos que também já foram falados, né, em relação a manter as atividades em dia. E aqui eu queria complementar rapidamente sobre por que estudar essa temática do curso com esse olhar para a EPT. Como eu já falei, existem outros cursos, tem no Instituto Palavra Aberta, tem Vaza Falciani, tem, né, de procurar deve ter outras possibilidades. No caso deste, é com esse olhar. Então, aqui esse olhar, essa narrativa da sociedade, como está sendo construída, essa importância do jornalismo para a vida cotidiana. E a gente pensar que, hoje em dia, a nossa leitura do mundo ela é muito mais potencializada pelas redes sociais. Antigamente, nossos avós eles eram informados, mas, por exemplo, era muito mais pelo jornal da TV, né? Hoje em dia, a gente está tendo muito mais acesso. E pensando, como assim, né? Leituras da narrativa. É como a gente vê o mundo. Vamos supor, muitas vezes, quem não é tão jovem, quem às vezes é muito jovem, pode ser que não recorre,
Mas quando aconteceu, né, a questão do 11 de setembro, a gente lembra onde estava. Eu lembro que eu estava num curso de rádio. No momento que eu soube disso, é tão marcante a informação da mídia que a gente lembra onde a gente ficou sabendo. Então, a mídia ela tem essa construção da narrativa coletiva. Teve a questão, né, uma questão muito trágica, que teve as explosões de gás, né, em 2019, aqui na nossa cidade. Tem, por exemplo, quando, nessa angústia da Covid, que a Jaqueline Froes, cientista brasileira, que conseguiu sequenciar o genoma e foi fundamental para o processo de mais informações dessa doença. Enfim, não vou nem falar muito, porque é uma doença muito avassaladora, né, que está bem complicada. Mas eu só quis dar essas chamadas, essas manchetes, para a gente pensar realmente, a mídia, ela mediu a minha narrativa de vida. Aí eu trouxe tanto uma informação mais externa, quanto mais local, e uma mais atual, né? E essa questão de estudar a mídia, será que é algo inédito? Não, gente, não é inédito, não é novo. Lá atrás, lá na década de 60, já tinha uma preocupação, por exemplo, em estudar esses impactos dos meios de comunicação na sociedade. Tem um outro campo, inclusive, muito interessante, que é de educomunicação, que é justamente o professor Irismar Soares, que é da USP, né, Universidade de São Paulo, onde tem, inclusive, curso, graduação, pós-graduação, existem outras, né, mas uma base importante da educomunicação é a USP, que eles utilizam, a proposta deles é utilizar métodos práticos, que também é muito interessante. Vamos supor, quando tem uma intervenção, né, no ambiente educacional, por exemplo, pode ser um programa de rádio, um jornal escolar, enfim, várias formas. Nesse sentido, é muito mais direcionada à educomunicação. E aqui vem a alfabetização midiática, que é mais voltado para essa questão do pensamento crítico, né? E também repensar as práticas sociais, pensar no agora e pensar depois. Daqui 20 anos, eu quero que vocês lembrem da importância da gente se informar, da importância da gente ter esse filtro. Então, mais do que apenas focar só, eu vou aprender aqui, usar qual é o site para checagem de notícias. Não é só isso, é uma questão mais ampla, de pensamento crítico mesmo. Existem outras terminologias, leitura crítica dos meios, letramento midiático, alguns preferem até o termo em inglês, né? Enfim, são áreas afins, a área científica, né, como um todo, inclusive nessa área, elas têm várias terminologias e conversam, dialogam entre si. Isso não é um problema, só para vocês esclarecer que não é algo exclusivo, né? Não foi algo criado. Aqui, todas as unidades vão ter algumas dicas, vai ter curiosidades, vamos supor, tem dica de referência. Por exemplo, uma dica de referência que eu coloquei como polêmica é o Marco de Avaliação Global da Alfabetização Midiática e Informacional, que é da Unesco. Algumas críticas, inclusive na própria, né, na educação profissional e tecnológica, eles falam que esse tipo de documento é uma imposição internacional em relação. Só que, ao mesmo tempo, ele traz muitas informações interessantes e ele traz esse olhar, assim, mais expandido, né? E essa colaboração entre nações. Porque a questão da nebulosidade informacional, ela não é só um problema local. Né? Isso vai ser discutido, inclusive, nos textos. É uma coisa que vai bem além. Então, tem essa preocupação globalizada. Aqui eu trouxe um conceito. Esse conceito é justamente desse guia, né, da Unesco, que ele traz a alfabetização midiática e informacional, como sendo existem vários tipos que ele considera alfabetização midiática e informacional. Tem a básica, né, a digital, tem mais focado na área de segurança da internet, na área, vamos supor, científica, biblioteca, enfim. E são importantes, inclusive, o nosso foco do nosso curso é notícia. Mas nada também tira a importância, a relevância, por exemplo, da alfabetização científica. Seria um outro, apesar de dialogarem, né, as diferentes alfabetizações, mas o foco é diferente. Outra dica de referência polêmica, que é comentado no texto rapidamente, é a questão da Base Nacional Curricular Comum. Agora, né, professores vão saber falar melhor do que eu sobre a BNCC. Mas em relação ao nosso curso, é interessante falar sobre isso, porque ele traz essa necessidade de falar de questões midiáticas. Não só no caso da notícia, né? De várias formas, de propaganda, enfim. E aqui ele incentiva o uso de textos jornalísticos. O que é em relação, por que é polêmico? Porque o CONIF, né, a nossa entidade que rege a rede federal, ela critica que essa base ela não teve o diálogo necessário. Enfim, tem algumas questões de embate, né? Ainda assim, eu acho importante a gente falar, porque essa base, para quem
principalmente quem está na licenciatura, é a base para todo o ensino fundamental, todo o ensino da educação básica. E a questão dessa temática, né, de educação midiática, alfabetização, enfim, vários nomes, mas ela é um dos pontos tratados no documento. Em relação à articulação, o que tem a ver, né, EPT e alfabetização midiática? Que a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês. A EPT, o foco dela é uma educação integral, a participação do sujeito. Ela não é apenas você entender o que acontece no mundo, é você o que acontece no mundo e como eu posso fazer parte disso. É um sujeito ativo. E ela também tem uma visão de não só atender os interesses mercadológicos, ou seja, essa visão que atenda às necessidades do mundo do trabalho, não apenas focada. Como já foi falado, né, os eixos da EPT são trabalho, ciência e tecnologia e cultura. Para isso, vai ter lá no nosso guia várias referências fundamentais para a rede federal. Claro que a gente procurou pontuar de uma forma bem leve, eu acho que é uma folha e meia, não vai ser uma coisa tão aprofundada. Claro, a pessoa tendo interesse vai estar lá nas referências. No sentido de trabalho, qual é o foco que a gente usou aqui de trabalho? Essa consciência da necessidade de transformação. O que é diferente, um animal, por exemplo, ele monta a casa dele, faz o ninho dele. Mas o ser humano, ele tem uma consciência dessa necessidade. E também nós precisamos de pessoas trabalhando em diversos ramos, né? A gente não tem só um foco, a gente não precisa, né, que a gente brinca assim, a gente não precisa só de engenheiro e médico no mundo, eles são extremamente importantes. Só que eu quero dizer que a gente precisa de uma gama de profissionais, hein? Então, outra questão do trabalho na EPT é justamente romper a educação para pessoas com uma vulnerabilidade social, econômica, que seja só para executar tarefas, e aquela educação para quem tem mais recursos, pode pagar, às vezes, um ensino privado, né, para ser o seu dirigente. Então, na EPT, o trabalho tem essa função de rompimento. Mas o que tem a ver a notícia e esse conceito? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês através de alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente traz uma notícia aqui, que essa notícia é da EBC, sobre a diferença salarial, que aumentou. Vinha vindo em queda, né? Essa diferença salarial, e agora, essa notícia foi em 2020, recentemente, essa diferença se tornou ainda maior. Então, aí prova de que a notícia, ela pode sim colaborar para a gente enxergar o mundo de forma mais crítica. Em relação também a outra questão importante, que muitas vezes a gente, né, tem essa vontade de trabalhar, a gente quer novos horizontes, e é importante a gente ter a representatividade. Representatividade são pessoas, às vezes, um pouco mais vulneráveis, fora daquele eixo hegemônico, que são importantes para a gente ver novas possibilidades. Então, nesse sentido, a representatividade pode ser, inclusive, por meio de um case de sucesso. Recentemente saiu essa notícia no nosso site, que são alunas surdas do Campus Novo Paraíso, que finalizaram o curso técnico. E outra questão importante que o trabalho voltada na questão da alfabetização é perceber a questão das rotinas de trabalho. Vamos supor, eu posso ver uma reportagem sobre uma vida de como funciona a vida dos entregadores, né? Hoje em dia a gente está usando tanto, né, esse profissional, tanto para poder receber alimentos, receber remédios, enfim. No caso daqui, eu voltei a olhar justamente para a rotina de trabalho do jornalista. Essa jornalista, ela deixou o Afeganistão nesse período conturbado, ela, né, por uma questão de segurança, teve que sair. Outra questão envolvida aqui, relevância de determinado tipo de trabalho. Como assim? No sentido que essa relevância, no caso do jornalismo, por exemplo, ela pode ser um porta-voz para denúncia de problemas sociais que estejam ocorrendo. Bom, eu queria, antes de passar para o próximo tópico, já está mais para o final, gente. Se alguém não puder, a Fernanda disse que não está entendendo. Quem mais aí está travando? Não, mas agora melhorou, professora. Ai, que bom. Naquela hora mesmo. Certo. Mas melhorou bastante, assim, do começo, que estava travando bastante. Alguém tem algum exemplo, assim, de alguma notícia, manchete sobre trabalho que acha que colaborou para perceber o mundo de forma diferente, enfim? No meu caso, foi uma notícia que eu vi na Tecmundo, falando assim da importância do analista de sistema, a importância do DBA,
de toda a equipe de tecnologia da informação durante a pandemia. Assim, quais foram os desafios que as empresas que tiveram, né, durante essa pandemia para se adequar ao home office, e as instituições de ensino também tiveram Muito para se legal o teu adequar exemplo, João. Muito a esse legal. mundo. Inclusive, a gente, né, como eu estava falando, eu falei, a gente, quando está na escola ou no ambiente educacional, ou na faculdade, no ambiente educacional, a gente está aprendendo, né? O que está acontecendo no nosso mercado de trabalho, aquele foco, qual outras possibilidades no mundo do trabalho, enfim. E a imprensa, ela pode te ajudar. O João Pedro, por exemplo, trouxe essa informação justamente para ele ficar conectado com as possibilidades de mercado. A notícia foi bastante relevante porque, assim, deu ênfase na importância do profissional, mas, assim, ela também fez um contraponto com relação à parte salarial, que o profissional recém-formado ele recebe, e o contraponto ao profissional que já tem 10 anos de carreira, por exemplo. Caramba. Por exemplo, Muito interessante. a distância em si entre um e outro não é tão grande, a depender do conhecimento, porque depende muito da empresa e da região do Brasil em que esse profissional está inserido. Ele deu um exemplo assim, que um profissional recém-formado que entra numa grande empresa na região sul e sudeste do Brasil, ele é mais valorizado do que o profissional que entra numa grande empresa também, só que na região norte. Interessante. É um estudo, né? Uma reportagem parece bem interessante mesmo, João. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Fez esse pequeno balanço. Certo. Obrigada, viu? Vou passar aqui para o próximo eixo. Obrigada pela colaboração novamente. O próximo eixo é ciência e tecnologia. Como eu falei, são conceitos diferentes, mas alguns autores do EPT trabalham de forma conjunta. E aqui a gente vai trabalhar de forma conjunta. Por que as notícias vão interferir no meu aprendizagem sobre ciência e tecnologia? Justamente pelas transformações das condições naturais da vida, né? A gente está sempre em constante mudança, e as mudanças mais impactantes são noticiadas, então é importante. Perceber também a capacidade, as potencialidades humanas. Muitas vezes a gente nem sabe do que um corpo, do que nós, seres humanos, somos capazes, ou mesmo o que um outro ser, né, vivo também possa influenciar a nossa vida. Também para a área de desenvolvimento e divulgação na área pautada por divergentes interesses. Às vezes, uma pesquisa, algo é lançado, e não é por mero acaso, assim, que tem tanta repercussão. Inclusive, tem interesses econômicos, muitas vezes, né? A gente não pode ver a ciência e tecnologia só voltada para o bem da humanidade. Tem os interesses de mercado, né? E também diferentes usos de pesquisa, que daí, dessa forma, a gente vai compreendendo como as pesquisas estão acontecendo, quais as novas possibilidades. Que a gente trouxe alguns exemplos na área de ciência e tecnologia. Resultado de pesquisa científica que pode fazer a diferença para a humanidade. Nesse contexto da pandemia, nós percebemos muito, né, como que a vida humana é frágil, e a questão da ciência está ligada à nossa vida. No caso aqui, o foco é de uma pesquisa em relação à infertilidade masculina, o que de fato é importante, né? Porque isso pode causar um impacto na própria sobrevivência da espécie, por exemplo. Essa notícia foi tirada de um jornal de Portugal. Aqui tem umas diferenças entre perspectivas de fatos, opiniões divulgadas. Por que eu trouxe isso? Porque a imprensa é sempre certa? Não, gente. Há um embate, inclusive, entre os meios científicos, entre a imprensa. Foi noticiado, por exemplo, que o tabagismo poderia proteger a Covid-19. Depois, a revista científica teve que se retratar. Então, né, o jornalismo também tem isso. Às vezes, a gente divulga uma informação e depois a gente tem que retrair para poder mostrar outros ângulos, outras descobertas, né? Elas podem contribuir para a alfabetização científica. Em que sentido? Porque a gente vai acompanhando as descobertas. Não que a alfabetização científica seja só notícia, né? Mas elas podem contribuir para essa área. Também para avaliar as perspectivas da humanidade. Por exemplo, aqui tem uma notícia da BBC, uma notícia recente, inclusive, de que a mudança climática está afetando a decisão dos jovens em ter filhos, justamente pela temeridade, né, que nós temos. Qual é a consequência de colocar uma pessoa no mundo? Será que ela tem possibilidade? Enfim, eu queria saber se tem mais alguém que possa dar um exemplo nessa área de notícias na área científica. Todo mundo tímido, já está cansado. Nós estamos passando um pouquinho do tempo, mas já estamos terminando, tá? Vamos para o último eixo agora, então.
Nosso último eixo, no caso da EPT, é a cultura. A cultura no sentido de... A cultura está ligada ao ser humano, à produção do ser humano, né? Essa reprodução das práticas sociais. Inclusive, tem um pequeno erro de digitação aqui, peço desculpa. Mas o que é produzido? O que tem a ver? Ela expressa os valores éticos e estéticos, inclusive pensando que, em determinado contexto temporal e geográfico, um mesmo fato, uma mesma coisa pode ser absorvido pela sociedade de forma diferente. Muitas, né, a gente até brinca assim, muitas coisas que aconteciam, que eram noticiadas ou que tinham em programas televisivos na década de 90, hoje em dia são consideradas inadequadas. Né? Provavelmente ia ter um cancelamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nossos valores éticos e estéticos enquanto sociedade, elas não são atemporais, elas vão mudando com o passar do tempo. E como, né, também é interessante falar que essa cultura, ela perpassa pela humanidade. Vou fazer uns exemplos para explicar um pouquinho melhor. Aqui, exemplo de uma notícia sobre diversidade de expressões culturais, como, por exemplo, a nossa quadrilha junina, né, que em Boa Vista que é tão forte, essa cultura. Aqui outra questão dos valores éticos e estéticos, que no caso é a deturpação, que são denúncias de crime de intolerância, que a gente tem que estar atento, como que nossos valores éticos e estéticos na sociedade vêm sendo pensados e também essa ruptura, né? Aqui nós temos um exemplo de práticas comunicativas. Hoje em dia, né, segundo essa reportagem do Diário Zona Norte, o Brasil seria o terceiro país que mais usa as redes sociais. Nessa reportagem, o primeiro indicado foi o YouTube, segundo o WhatsApp. O que tem, às vezes, diferenças entre estudos, né? Lá no nosso, tem uma unidade que fala sobre isso e aparecem números um pouco divergentes desses. E a questão do legado das práticas culturais ao longo da humanidade. O jornalismo, né, a imprensa, ela pode mostrar para a gente que esse legado, como a nossa humanidade vem mudando. Aqui, no caso, uma reportagem sobre a obra, colocou até entre aspas, né, a obra de arte mais antiga do mundo, que foi as mãozinhas de duas crianças lá da pré-história. Então, a gente vai percebendo, por meio desse tipo de notícia, com esse enfoque, que a humanidade está sempre sendo reconstruída, né, sendo descoberta. E o que eu apresentei esses eixos? Né? Eles não querem dizer que eles estejam numa caixinha. Uma mesma notícia que deu um enfoque para a questão do trabalho, ela pode depois falar da cultura, da questão da diversidade de gênero, por exemplo, aquela reportagem que o João Pedro estava comentando com a gente. Poderia falar da questão da informática e tal, e depois trazer um estudo sobre essa preponderância, vamos supor, masculina, se vem sendo rompida ou não. Então, não quer dizer que está numa caixinha, né, a notícia. É só um olhar, um enfoque, né, que está sendo dado. E, como eu falei, ela geralmente tende a valorizar mais algum aspecto. E também é interessante pensar que esses eixos, essas possibilidades, elas variam muito conforme o estilo do jornalista, o editorial, né, os valores da seção do veículo, o público a ser alcançado, enfim, N questões que a gente vai debater ao longo do curso. Nós encerramos aqui a apresentação. Deixa eu fechar aqui a telinha. Bom, eu queria saber agora de vocês, o que vocês acharam da aula, se vocês tiveram alguma dúvida sobre essa primeira unidade. Queria um feedback de vocês, por favor. Tá todo mundo cansado, quer descansar. Assim, Professora. Eu achei a aula muito interessante. Obrigado, Valesca, obrigada. É muito bom ter o retorno de vocês. Pode falar, João Pedro. Assim, foi interessante, o conteúdo em si, ele faz a gente pensar um pouco com relação à importância tanto do profissional de comunicação, quanto da gente como pessoa também, a gente está se informando. Eu perdi um pouco da aula, justamente por causa da conexão da internet, mas assim, um pouco que eu pude pegar, assim, deu para entender bastante. Certo, obrigado pelo retorno. Não sei se, acho que Eu alguém gostei mais... muito da aula, achei muito interessante o conteúdo e a senhora explica muito bem. Obrigada. Obrigado mesmo. Então, pessoal, né, já estamos passando do horário, porque a gente começou uns 10 minutinhos atrasado, então, assim que a gente estava se apresentando, né, eu vou encerrando esse momento. Foi uma grande alegria, uma grande satisfação tê-los aqui, né, eu sei que todo mundo tem uma rotina bem puxada, eu agradeço a dedicação de todos vocês que puderem estar presentes
aqui. Meu muito obrigado. Nós vamos conversando ao longo do curso, vai ser um curso rápido, mas a gente pode ir conversando. Se eu ver que, vamos supor que está tendo muitas dúvidas comuns, por enquanto nosso grupo é fechado, mas ele pode ser aberto, enfim. E nós temos o espaço. A priori, eu fiz os slides para essa primeira unidade. Caso vocês queiram, por exemplo, a gente possa fazer, mesmo que seja uma apresentação, né, e encaminhar para vocês. Mas nós temos cada unidade, para quem chegou depois, né, cada unidade tem um guia. Não sei se tem mais alguma colocação, senão a gente vai encerrar. Professora, Sim? só mais uma pergunta. Vai ser todo dia essa hora, 7 horas? Não, aula? não. A nossa aula, o nosso curso, ele é mais, tem mais autonomia. Ele vai ter lá o guia, né? Algumas atividades, inclusive tem alguns exemplos, né? De reportagem, alguns são áudio, alguns são textos escritos, tem diferentes exemplos, né? E aí vocês vão fazendo atividade. Por hora, o que está marcado é, tipo, esse encontro, né? Dessa aula inaugural e nosso encontro final. Mas caso, vamos supor, a turma queira, a gente pode ter outros momentos de diálogo. Mas, a priori, são esses 2 encontros, inclusive valendo nota, né? A presença vale 5 pontos de presença nesses primeiros encontros. Qualquer coisa você pode fazer um questionário perguntando do pessoal lá no AVA se há necessidade de outro ponto, se não. Certo. Pode ser uma boa ideia, sim, João Pedro. Obrigada. Não sei se o Leno quer falar alguma coisa, porque parece que o microfone ligou. Foi sem querer, professora, desculpa. Tá. Não, sem problemas. Então tá, pessoal. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Vocês vão lendo as atividades, já vão fazendo. Para quem chegou por último, só, né, novamente, acho que foi a Sâmara que até falou, que já preencheu. Tem lá um questionáriozinho, né, que pelo Google Forms. Aquilo é importante vocês responderem, porque ali vocês estão dizendo que estão cientes, que estão no curso, né, do ProfEPT, e que também estão dispostos a colaborar na pesquisa, que é uma pesquisa sobre as preferências midiáticas, não é nada íntimo. Eu prefiro me informar por rádio, que eu acho que fake news é um tema importante, eu não acho relevante, não tem um certo e errado, mas é fundamental que vocês respondam aquele questionário, tá bom, gente? Ok. Ok, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pela aula, professora, foi maravilhosa. Obrigada. Quem puder, quem tiver Muito disponível, aprendizado. abre a câmera para a gente fazer uma foto, quem puder. Professora, eu tô podendo agora. Professora, eu tô feia, ó. Vamos lá, gente. Eu vou fazer matéria para divulgar nossa aula, gente. A minha aula também da nossa instrutora Natália, que ela está fazendo um curso também, só que na área de enfermagem. Eu vou avisar para quando a gente for fazer o X aqui, sorrir. Bom, acho que as meninas menos tímidas já estão aqui. Vou fazer o print. Sorriam, meninas. Dona Odete, acabaram de entregar isso para a senhora. Obrigada, meninas. Obrigado mesmo. Tá? E até mais. Um abraço e qualquer coisa entre em contato, por gentileza. Igualmente, professor. Obrigada, Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora? Sim? A senhora só não vai esquecer de disponibilizar a sala lá para mim, lá no APA. Tá. Obrigada por lembrar. Eu vou entrar em contato com a DEAD, que eles que têm esse acesso ao login. Obrigada, viu, Lívia, novamente. De nada. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Também. Obrigada. Até mais, Sara. Tchau, pessoal. Boa noite.